Mulher pode ter infarto por estresse? Eu também achava que isso era exagero, até o dia em que meu próprio coração entrou em colapso. Eu não estava doente aos meus olhos, eu estava cansada, sobrecarregada, sempre resolvendo tudo. Mas existe um limite e o meu coração encontrou esse limite. E se você é aquela que também quer encontrar o seu limite, esse vídeo pode ser para você. Então fica aqui comigo até o final, que além de você descobrir quais são os sinais por trás do estresse, eu vou te ensinar 2 exercícios práticos que salvam vidas. Olá, eu sou Luciana e sobrevivi a 2 infartos. E hoje eu compartilho o que aprendi sobre reconstruir o coração, tanto físico, tanto emocional como espiritual. Eu quase morri, mas aprendi a viver. Antes de tudo acontecer, a minha vida parecia completamente normal. Na verdade, olhando de fora, muita gente diria que eu era apenas uma pessoa responsável, uma pessoa trabalhadora, dedicada à família. Mas por dentro a história era outra. Meu dia começava cedo. Antes mesmo de eu levantar da cama, minha mente já estava trabalhando. Era contas para pagar, problemas de casa para resolver, coisas do trabalho, cursos e pós-graduações para concluir. Era como se o meu cérebro acordasse antes do meu corpo. E daquele momento em diante, o dia virava uma sequência interminável de responsabilidades. Sempre tinha alguma coisa para resolver. Era um cardápio da janta que eu tinha que pensar, era uma conta atrasada que eu tinha que ver para pagar, era decisão importante que eu tinha que tomar. Então eu sentia que precisava dar conta de tudo. Porque quando você ama a sua família, você sente que não pode falhar. No trabalho, a pressão também não dava trégua. Era prazos, responsabilidades, problemas que apareciam do nada. Era como se todos os dias fosse uma corrida contra o relógio. E eu vivia como se estivesse segurando vários pratos girando ao mesmo tempo, com medo de deixar cair qualquer um. E quando o prato começava a balançar, eu corria para segurar. Mas talvez o peso estivesse nas preocupações que ninguém via, que era com a família da minha filha, o futuro deles, a segurança deles, as escolhas deles. Então, ser pai ou mãe carrega um tipo de responsabilidade que ninguém desliga nunca. Mesmo quando tudo parece bem, a mente continuava trabalhando. E quando finalmente o dia terminava, eu pensava que poderia descansar, mas não era assim. Eu deitava na cama e o corpo até estava cansado, mas a mente continuava acelerada, com pensamentos de coisas que eu não consegui resolver, com decisões que eu deveria ter tomado melhor e com preocupações com o dia seguinte. Era como se a minha cabeça estivesse revisando todos os erros do dia. E tem algo que pouca gente fala sobre isso. Eu me sentia culpada quando descansava. Parecia que parar era perder tempo. Se eu sentava para descansar, vinha um pensamento: você deveria estar fazendo algo útil. E se eu tentava relaxar, o pensamento veio: talvez você esteja sendo responsável. Hoje eu percebo que eu vivia como alguém que dirigia um carro com o freio de mão puxado. O motor fazia mais força, o desgaste era maior e eu achava que aquilo era normal. E o problema é que o estresse raramente ele começa com a dor no peito. Ele começa de forma muito mais silenciosa. Ele começa como uma tensão constante, uma irritação fácil, uma dificuldade de relaxar, ou uma sensação de que você nunca faz o suficiente. É um tipo de pressão que vai se acumulando dia após dia, mês após mês, até que o corpo começa a pagar o preço. E hoje eu entendo algo que na época eu não percebia. O infarto não começou no hospital, ele começou no meu estilo de vida. E o mais assustador é que, enquanto tudo isso acontecia, o meu corpo já estava tentando me avisar, mas eu ainda não estava pronta para escutar.
E o primeiro sinal foi algo que parecia pequeno, quase insignificante. O cansaço, mas não era um cansaço normal. Era um tipo de cansaço estranho, como se minha energia estivesse sempre pela metade, mesmo dormindo, mesmo depois de descansar. Coisas simples começaram a parecer mais difíceis do que deveriam, tipo subir escada, carregar compras, resolver tarefas que antes eram fáceis e coisas que eu fazia antes e que eu não cansava, mas no momento eu comecei a cansar, mas eu não dei conta. Mas sabe o que eu pensei? Eu pensei exatamente o que muita gente pensa, é só cansaço. Depois começou algo que me incomodava mais, uma pressão no peito. Não era uma dor forte, era como se fosse um aperto, como se alguém estivesse pressionando meu peito de leve. Isso parecia em momentos aleatórios, às vezes no trabalho, às vezes à noite. Eu até achava que era gases, mas como passava rápido, eu ignorava. Era como se fosse um alarme que toca por alguns segundos e depois para. E o terceiro sinal, ele veio depois de algo que eu nunca tinha sentido antes: a falta de ar. Não sempre, mas em alguns momentos. Eu percebia que precisava respirar mais fundo, como se o ar não estivesse sendo o suficiente. Isso me deixava inquieta, mas ainda assim eu tinha uma explicação pronta. A mente sempre tenta encontrar uma explicação confortável, né? Não tem jeito. Hoje eu percebo que eu cometi o mesmo erro que muitas pessoas cometem: ignorar sinais pequenos. Porque sinais pequenos, eles parecem inofensivos. Mas o problema é que problemas grandes quase sempre começam com sinais pequenos. É como uma rachadura em uma parede. No começo ela parece nada, só uma linha pequena, mas com o tempo, se ninguém faz nada, ela cresce. E um dia a estrutura inteira pode ceder. Meu corpo estava criando pequenas rachaduras, mas eu continuava vivendo no mesmo ritmo. Continuava vivendo na mesma pressão, no mesmo estresse, mesma rotina acelerada. Eu estava pedindo cada vez mais do meu corpo, sem perceber que ele já estava no limite. E hoje eu entendo algo que na época eu não entendia. O corpo é muito paciente. Ele aguenta, ele compensa. Ele se adapta? Sim, ele se adapta, mas existe um limite. E quando esse limite chega, o corpo para de sussurrar. E aí ele começa a gritar. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Teve um dia que o aviso deixou de ser um sussurro. E foi nesse dia que eu percebi que aquilo podia ser muito mais sério do que eu imaginava. Porque o problema não era apenas cansaço, não era apenas ansiedade, era estresse acumulado por muito tempo. E o que acontece no nosso corpo quando vivemos estressadas? Quando vivemos sob pressão constante, o nosso corpo entra em algo que a ciência chama de modo de sobrevivência. E esse modo ele existe para nos proteger, como por exemplo, quando estamos em perigo, ou quando precisamos reagir rápido, ou até mesmo quando precisamos fugir ou lutar. O problema é que o cérebro ele não sabe diferenciar muito bem um perigo real de uma vida constantemente sobrecarregada. Para o cérebro, muitas vezes é a mesma coisa. Então, quando acumulamos preocupações, responsabilidade, tensão emocional, o cérebro interpreta isso como uma ameaça. Então, ele ativa um sistema de emergência. E é aí que entram dois hormônios muito importantes. O primeiro é a adrenalina. A adrenalina ela prepara o corpo para agir rápido. Ela faz várias coisas ao mesmo tempo. Ela acelera o batimento cardíaco, ela aumenta a pressão arterial, deixa o corpo mais alerta. É como se o corpo ele estivesse se preparando para correr de um perigo. Isso é útil em situação de emergência. Mas existe um problema.
O corpo, ele foi feito para ativar esse sistema por alguns minutos, não por meses ou anos. E o segundo hormônio é o cortisol. O cortisol ele é conhecido como hormônio do estresse. Ele mantém o corpo em estado de alerta por mais tempo. Entre outras coisas, ele aumenta a pressão arterial, ele altera o metabolismo, ele mantém o cérebro em estado de vigilância. Na prática, o corpo começa a viver como se estivesse sempre esperando algo dar errado. Imagine que seu corpo é uma casa equipada com sistema de alarme. Então, quando o ladrão tenta entrar, o alarme dispara. Isso é ótimo, porque protege a casa. Mas agora imagine outra situação. Imagine que esse alarme dispara e simplesmente nunca mais desliga. Dia após dia, noite após noite, o sistema inteiro começa a se desgastar. Então, quando o estresse se torna constante, o coração começa a trabalhar como se existisse perigo o tempo todo. Ele bate mais rápido, a pressão fica mais alta e os vasos sanguíneos ficam mais tensos. É como se o coração estivesse correndo uma maratona, sem nunca parar para descansar. E com o passar do tempo, esse estado constante ele pode provocar várias mudanças no corpo, como, por exemplo, o aumento de pressão arterial, inflamação no organismo, sobrecarga do sistema cardiovascular. E é exatamente nesse tipo de ambiente que o risco de problemas cardíacos começa a crescer. Mas o mais perigoso é que isso acontece lentamente, silenciosamente. O corpo ele não quebra de uma vez, ele vai se desgastando aos poucos. E quando eu entendi isso, eu percebi algo que mudou completamente a forma como eu vejo minha vida. Eu não estava apenas cansada, eu estava sob pressão constante por tempo demais. O coração não sofre apenas com gordura ou idade, ele também sofre com excesso de pressão emocional. Mas existe algo ainda mais importante que a ciência mostra, o que muitas pessoas ignoram. O nosso corpo ele não foi criado apenas para trabalhar. Ele também foi criado para descansar. E quando esse equilíbrio desaparece, o corpo começa a cobrar a conta. E olha que interessante. Você sabia que o estresse crônico ele é diferente do estresse pontual? Esse estresse pontual, começa numa discussão, um problema, depois passa. Agora, o estresse crônico, ele vem de uma preocupação diária, autocobrança constante, a falta de pausa. É como segurar um copo d'água. No começo, ele é leve, né? Mas segure por horas, ele fica insuportável. Porque o peso não mudou, foi o tempo que transformou a leveza em dor. E por que mulheres são mais vulneráveis? Porque mulheres, elas tendem a internalizar emoções, colocar as próprias necessidades em último lugar. Ela tende a suportar silenciosamente. Ela tende a acreditar que descansar é fraqueza. Então, muitas mulheres não adoecem porque são fracas. Elas adoecem porque são fortes demais por tempo demais. Lá em Lucas 10:38, fala que Marta ela estava ansiosa e agitada com muitas tarefas. Maria escolheu parar e Jesus não repreendeu o trabalho, ele repreendeu a ansiedade excessiva. Marta não estava errada por servir, ela estava errada por se perder dentro da própria sobrecarga. E eu te pergunto, você tem servido, mas esquecido de sentar aos pés de Jesus? Elias foi um profeta poderoso, mas depois da grande pressão entrou em exaustão. Ele pediu para morrer. O que Deus fez? Não deu sermão, deu descanso, deu comida, deu silêncio. Até homens fortes
de Deus entram em colapso emocional. Exaustão não é falta de fé, é limite humano. Lá em Salmo 127, 2, diz que inútil vos será levantar de madrugada. Você pode vigiar 24 horas, mas não controlar tudo. Estresse excessivo muitas vezes é tentativa de controlar o incontrolável. O que você está tentando segurar sozinha que Deus nunca pediu que você segurasse? Já compartilhei minhas experiências, já falei de ciência, já falei da fé. Agora vamos para o exercício prático, que se chama inventário de sobrecarga. Agora pegue papel e caneta e você vai escrever 3 perguntas. O que hoje me deixa exausta? Você vai botar lá o que te deixa exausto. Alguma atividade que você faz. Não sei, você sabe. E a segunda pergunta. O que eu faço por obrigação emocional? Por que você faz? Será que se você deixar de fazer isso, você vai deixar alguém chateado? Ou você vai se sentir menos importante ou não? E a terceira pergunta. O que eu posso reduzir esta semana? Você vai começar a ver quais são as coisas, tarefas que você faz durante a semana e que você pode reduzir. E depois que você responder essas 3 perguntas, você vai perguntar para você mesma: isso é responsabilidade ou é excesso? Porque existem muitas tarefas que realmente é responsabilidade, né? A gente tem que cuidar da casa, fazer almoço, ir para o trabalho. Agora tem algumas tarefas que elas são excesso, que às vezes a gente pode estar cortando. E esse excesso é que no final prejudica a gente. E tomar consciência disso é o primeiro passo para você proteger seu coração. E o segundo exercício é a técnica do desligar o alarme. Então, quando você perceber a tensão, você vai inspirar contando 4 vezes. E vai soltar contando 6 vezes. E repita isso por 6 vezes. Então, vamos fazer junto? E vai repetir isso por 6 vezes. E um detalhe, enquanto você estiver inspirando, você vai dizer para o seu cérebro que não há incêndio agora. Você vai falar para ele, não há incêndio agora. E essa atividade, ela exercita a respiração longa, que ativa o sistema de relaxamento e reduz batimentos. E com isso você vai estar ensinando o corpo que não há ameaça real. E para concluir, eu respondo sim. Mulher pode ter infarto por estresse, porque o coração não foi criado para viver em guerra constante. Eu quase morri porque não sabia desacelerar. E hoje eu entendo que descansar também é espiritual. Então, se você vive sobrecarregada, escreva aqui: eu preciso aprender a descansar. Não se esquece de se inscrever no meu canal e de compartilhar com outras pessoas que precisam saber disso.